Em 2025, o Brasil assistiu ao capítulo mais dramático da história política recente. Um ex-presidente, Jair Bolsonaro, condenado, preso e declarado inelegível por 35 anos. E no centro de tudo, um nome que se tornou símbolo de rigor institucional: Alexandre de Moraes. A defesa alega que a inelegibilidade é punitivismo político, que ele é alvo de perseguição jurídica e que a defesa tentará reverter a decisão alegando abuso de poder judicial. A condenação. 11 de setembro de 2025. No dia 11 de setembro de 2025, o STF condena Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. A corte entendeu que ele liderou uma tentativa de golpe de Estado após a derrota eleitoral de 2022. A decisão teve como um dos protagonistas centrais o ministro Alexandre de Moraes, apontado como figura-chave para a responsabilização de atos contra as instituições democráticas. Quais foram os crimes? Acusações. Logo após a condenação, a decisão da corte associa Bolsonaro a um conjunto de crimes graves. Entre os crimes, formas de responsabilidade destacados estão formação e liderança de organização criminosa armada, acusação de estruturar grupo com proposta de violência institucional para subverter a ordem democrática, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ou seja, tentativa de destruir instituições, direitos e a normalidade democrática, golpe de Estado, tentativa de ruptura institucional, planejamento para impedir a transição legítima de poder, derrubar resultados eleitorais ou minar investiduras constitucionais, dano qualificado por violência e grave ameaça, relacionado aos atos de agressão às instituições, ameaças a autoridades e público, manifestações violentas e infrações graves, deterioração de patrimônio público, tombado, danificado, em consequência de invasões, protestos violentos ou atos de vandalismo associados ao plano de ruptura institucional. É importante frisar, essas acusações e condenações não se referem a um ato isolado, mas a um conjunto de condutas, planejamentos e incentivos à violência institucional e social, caracterizando uma trama, segundo a Justiça, com ambição de desmonte da democracia. A defesa alega que Bolsonaro não participou de qualquer tentativa de golpe, que não há ato concreto praticado por ele que evidencie comando, incentivo ou ordem para ruptura institucional, que o processo estaria baseado em interpretações políticas, não em provas materiais, e que a pena aplicada é desproporcional e injustificável. A acusação diz que Bolsonaro teria estruturado grupo com proposta de violência institucional. A defesa alega que não existe organização criminosa vinculada a Bolsonaro, que nenhum participante desses grupos afirmou ter recebido ordem dele, que a tese é baseada em narrativas, não em evidências diretas. A acusação associa os danos de manifestações e invasões ao suposto plano institucional. A defesa alega que Bolsonaro condenou publicamente depredações, que não existe prova de ordem, incentivo ou apoio dele aos atos, e que não se pode atribuir danos materiais a alguém que não estava presente nem envolvido. Bolsonaro não estava no Brasil em 8 de janeiro. Estava nos Estados Unidos, que ele nunca convocou ou incentivou atos violentos. Que nenhuma prova o liga ao planejamento das invasões. Que ele se manifestou contra depredações logo após o ocorrido. E que responsabilizá-lo pelo que milhares fizeram seria responsabilidade coletiva. O toque de alerta. Violação da tornozeleira. Mas a condenação e as acusações não foram os únicos motivos que levaram à prisão imediata. Segundo o relatório da Polícia Federal, Bolsonaro tentou romper sua tornozeleira eletrônica usando um ferro de solda. Esse ato foi interpretado como tentativa de fuga, mais um sinal de desprezo às medidas judiciais, o que acelerou sua detenção preventiva.
22 de novembro de 2025, prisão preventiva. Com base nas evidências de risco real de fuga, violação de medidas cautelares e gravidade dos crimes, o STF decretou a prisão preventiva de Bolsonaro. Ele foi detido em Brasília e encaminhado à sede da Polícia Federal. 2 dias depois, a primeira turma do STF, por unanimidade, manteve a prisão preventiva. Para a Corte, a liberdade de Bolsonaro representava risco à ordem pública, à investigação e à segurança institucional. A defesa alega que não houve tentativa de fuga, que a tornozeleira teria apresentado falha técnica e não rompimento intencional, que o laudo inicial não comprova ação deliberada e que Bolsonaro jamais manifestou intenção de deixar o país de forma clandestina. Presidente, só para complementar essa pergunta, em relação ao que a gente vê, principalmente o governo, o Lula e a esquerda dizendo que este discurso do Eduardo, de que só uma anistia vai livrar do tarifaço, colocando que isso é a família Bolsonaro colocando os interesses pessoais acima do interesse do Brasil. Como se responde a essas críticas? Qual é o interesse pessoal meu na anistia? Qual é o meu interesse pessoal na anistia? Eu estava aqui de Rio de Janeiro? Eu estava no Brasil de Rio de Janeiro? Tá certo me colocar no Rio de Janeiro? Eu estou nos Estados Unidos? Tá certo isso? Não tem nada pessoal meu, não. Quando começou a anistia lá atrás, a primeira proposta, quiseram botar na proposta a anistia das inelegibilidades. Falei, não, é só pessoal do Rio de Janeiro. Repito para vocês, no relatório da Polícia Federal, ela não me coloca no Rio de Janeiro. Quem me coloca é o PGR Gonê. É justo isso? É justo um de vocês agora pagar uma multa de um carro teu em Porto Alegre, se você está em São Paulo e Brasília? Porque fica difícil a minha defesa. Eles têm que provar que eu sou culpado, não tenho que provar que sou inocente. Presidente, desculpa, só porque... Presidente, só porque não ficou claro para mim. O senhor está dizendo que não... Você não tem que responder pergunta minha. Você não tem que responder pergunta minha. Mas é justo eu ser condenado por depredação de patrimônio? Se eu estava nos Estados Unidos? 25 de novembro, início do cumprimento da pena com o trânsito em julgado, ou seja, com a condenação definitiva, Bolsonaro começa a cumprir a pena de 27 anos de prisão. Ele deixa de ser apenas um condenado. Torna-se preso, respondendo judicialmente pelos crimes. Além da pena de prisão, a decisão prevê a inelegibilidade de Bolsonaro por um período muito longo, 35 anos, o que na prática o afasta da política institucional por décadas. As acusações e a condenação representam um marco histórico. Um ex-presidente responsabilizado criminalmente por tentativa de golpe e crimes graves contra a democracia. O caso não envolve apenas um indivíduo, mas levanta pontos relevantes sobre o funcionamento das instituições brasileiras. Sempre que situações relacionadas à ordem democrática chegam ao judiciário, o debate público se amplia e diferentes setores da sociedade, cidadãos, imprensa e órgãos oficiais, acompanham de perto cada desdobramento. Independente de posições políticas, processos desse tipo reforçam a importância de transparência, responsabilidade institucional e respeito às regras estabelecidas. É isso que permite que as instituições funcionem dentro dos limites da lei. A defesa alega que vai recorrer às instâncias internacionais, que o processo teria violado garantias do devido processo legal e que a condenação é sem provas diretas. Encerramos aqui mais um episódio do Jogo Político. Nosso compromisso é apresentar os fatos e seus desdobramentos de maneira clara, para que você possa formar sua própria visão sobre os acontecimentos. Se este conteúdo ajudou a entender melhor o contexto dos acontecimentos, deixe seu like. Isso apoia nosso trabalho e nos incentiva a continuar produzindo análises informativas. Fique à vontade para compartilhar sua opinião nos comentários. O debate democrático é construído pela pluralidade de ideias. Inscreva-se e ative o sininho para acompanhar os próximos episódios e continuar acompanhando, passo a passo,
Os fatos que influenciam o cenário político brasileiro. Jogo político. Informação para você entender o que acontece no Brasil.